paz do Senhor, igreja. Amém. Que noite maravilhosa. Primeira quarta power do ano. Olha, se sinta privilegiado. Que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Bom, sem mais delongas, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 7. Deus colocou uma palavra em meu coração. E você que saiu da sua casa hoje com uma expectativa, aumente a sua expectativa, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração. Assim como Ele ministrou a semana toda em meu coração, se você estiver atento, abrir a visão espiritual e entender o que o Senhor vai entregar para você aqui hoje, o seu ano de 2026 será o melhor ano da tua vida até então. Atos 7, versículo 8. A gente vai começar lendo na parte B do versículo. Atos capítulo 7, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito. Mas Deus era com ele. Levanta a tua mão direita para o céu aí, que eu já vou começar a pregar aqui e me liberar uma palavra do Senhor para você. Eu não quero saber como que foi os seus anos para trás. Eu não quero saber como que vai ser daqui para frente. Mas uma palavra de Deus eu tenho para você. Deus é contigo. Deus é contigo. A palavra do Senhor disse que mas Deus era com ele, mesmo ele sendo vendido como escravo, sendo traído pelos irmãos. Deus era com ele. Não conheço a tua história, não sei de onde você veio, mas Deus é contigo. E nessa noite Deus tem uma palavra de vitória para você. Continuando. E livrou-o de todas as suas aflições, e lhe deu favor e sabedoria. Isso que Deus vai derramar na sua vida. À vista de Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição. Os nossos pais não achavam sustento. Aqui quem estava pregando era Estevão, falando do povo judeu. Não achava sustento. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali os nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos. E a família de José tornou-se conhecida ao Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua família, 75 almas. Jacó desceu ao Egito, morreu, e ele e os nossos pais. Pode assentar dando glória a Deus, aleluia. Aqui em Atos, Estevão começa a pregar, fazer o seu sermão, e vai falar sobre a descendência de os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. E aí ele dá ênfase em José. Então a gente vai percorrer, e você que gosta de acompanhar, a gente vai percorrer em Gênesis 37, toda a história de José. E aí aquilo que Deus for colocando em meu coração, eu vou estar contribuindo com os irmãos aqui. E aí a palavra do Senhor disse que José nasceu de Jacó, e aí Jacó amava ele mais do que os irmãos. Por que isso? Porque ele era o filho da velhice. Então de 12 ali, Jacó amava mais José. Isso está lá em Gênesis 37 para você ir acompanhando. E Jacó deu então uma túnica colorida para José. E aí os irmãos que já não gostavam muito dele, recebendo isso, e tinha um agravante, que José falava para o seu pai e delatava seus irmãos que faziam coisas erradas. E aqui eu queria já deixar uma aplicação para a tua vida. Se você fazer aliança com a pessoa certa, honrando os princípios que Deus te deu, honrando o teu pai, honrando o teu líder, honrando o Senhor, com certeza os planos das pessoas contra a tua vida não vai prevalecer.
Porque mesmo eles planejando tudo, tendo inveja, porque a gente leu em Atos, Estevão dizendo, olha, os irmãos dele teve inveja. Eu não sei em que posição que você está aqui hoje, se é de José, ou se é dos irmãos que está com inveja de um do outro. E esse espírito de inveja vai sair do nosso meio em nome de Jesus. Porque existe um propósito para que uns estejam em alguns lugares. É isso que a Bíblia nos relata. E aí José então, certa vez sendo obediente ao pai, o pai fala, Jacó fala para o filho, vai lá ver onde estão seus irmãos. E aí quando ele vai procurar, na terra que o pai falou para eles ir, chegando lá os irmãos não estavam. E ele encontrou outras pessoas. E aí perguntou, você viu os meus irmãos? Aí ele falou, olha, eu acho que eles passaram na terra de Dotã. Eles devem estar por lá. E aí quando ele chega naquela terra, e sabe o que significa Dotã? Sabe o que significa? Terras de poços. Poços de água. E aí quando José está chegando naquela região, os irmãos veem ele de longe e falam assim, aí está vindo o sonhador. Olha lá o sonhador vindo. Vamos acabar com ele agora. Ele já está longe do pai mesmo. Mas por que os irmãos disseram que ele era sonhador? Porque antes dessa história, um pouquinho antes, se você ler a Bíblia, José teve 2 sonhos. E aí quando ele conta esses sonhos para os irmãos e para o pai, os irmãos e o pai falam, José, você está querendo dizer que você vai governar sobre nós? José não respondeu nada. Quem interpretou o sonho foi José? Não. Sabe quem interpretou o sonho? Foi o próprio pai, foi o próprio irmão, porque existia uma unção sobre a vida daquela família. Só que tem gente que tem unção também sobre a família, tem unção sobre a vida, mas usa de forma errada, não é mesmo? A gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Às vezes você está compartilhando dos seus sonhos com as pessoas erradas. Você precisa fechar mais a boca e confiar na visão. Não é um sonho, é uma visão. Muitos chamam José de sonhador, eu chamo ele de visionário, porque visão é aquilo que você acompanha. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem aqui Abraão, conta as estrelas do céu, assim será a sua descendência. O homem só consegue chegar àquilo que consegue enxergar. Então o que Deus estava falando para José é, eu não estou te dando um sonho, filho, eu estou te dando uma visão, caminha sobre essa visão. Então, enquanto os irmãos julgavam, Jacó refletia sobre o que José tinha falado para ele. E aí então, aquele lugar que era a terra de poços, de cisternas, a terra que seria para ele ir lá, ver como os irmãos estavam e trazer uma notícia, porque os irmãos eram pastores, ele então é jogado na cisterna, pelos próprios irmãos, porque na hora que chegou, falou, olha o sonhador vindo, vamos acabar com isso agora. E aí a primeira coisa que os irmãos fez foi arrancar a túnica dele. Tem presente que o diabo está tentando arrancar da tua vida. Mas fica tranquilo, vai vir dupla honra aí. Pessoas estão querendo arrancar a tua frente. Lá na frente vai ter uma roupa do reino para você. Lá na frente vai ter roupa de sacerdote para você. Lá na frente vai ter roupa que vai te exaltar, porque o Senhor esteve com você. E aí pega a túnica dele e simplesmente joga ele no poço. E para muitos, e até para mim, às vezes para você que está aqui, que está nesse momento dentro do poço, falando, Senhor, eu sou tão obediente à palavra, eu estou aqui por causa do meu pai, eu estou aqui por causa de um direcionamento, eu estou aqui por causa de uma visão, e eu estou dentro de um poço agora. Como que eu faço isso? O que está acontecendo comigo? Porque eu estou dentro de um poço.
eu gostaria muito que o Espírito Santo abrisse a tua visão agora. Porque esse lugar de poço não é lugar de morte. Se você entendesse que aonde você está é para você sobreviver e não morrer, você deveria estar glorificando em vez de estar reclamando. Porque foi o poço que salvou José de lá. Os irmãos já iam matar, mas quando ele taca no poço, o poço já não tinha mais água, estava lá no fundo, sem reclamar, sem murmurar. Está vindo um povo aí, e esse povo é os ismaelitas. Você não pegou, eu vou falar para você. Sabe quem é os ismaelitas? Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Isaac. Antes ele teve um filho chamado Ismael. Se for necessário para te arrancar do poço, uma geração nova ser construída, Deus vai levantar uma geração para te arrancar de lá. Deus vai te levantar de lá através de uma nova geração. É uma geração que foi colocada com um propósito, através de um erro do bisavô. Olha que loucura. Mas até para aqueles que acham que é errado, tem um propósito na vida. Ismaelitas, você que agora percorre o deserto, vai ali em Dotã. Vai ali que você precisa comprar daqueles irmãos maldosos que estão querendo matar José. Vai ali que você vai ter que comprar José e levar para onde? Para o Egito. E aí José então, que estava no poço, no lugar que parecia ser morte, é vendido como escravo para o Egito. Só que a palavra do Senhor, onde a gente leu, disse que Deus estava com ele. Sabe qual é o segredo para 2026? Sabe qual é o segredo para 2026? Não é o seu currículo, desculpa. Não é você falar outros idiomas, desculpa. Se você veio aqui para entender que eu vou ler aquele livro de autoajuda e vai mudar a minha história, desculpa, não é isso aí. Você precisa da ajuda do alto. A diferença é Deus que está com ele. Essa que faz a diferença na tua vida. Você precisa entender que se caminhar com Cristo, ali você vai ter sucesso. Vai ter anos ruins. Por exemplo, já estão falando assim, olha só a perspectiva do Brasil. É lindo a gente ver e contextualizar isso. Olha, esse ano é o ano da distração. É carnaval, é festas, vários feriados prolongados. Aí o que eles estão rotulando a tua vida? Você não vai produzir nada. E aí o que você faz com essa informação? Porque é exatamente isso. Não importa o que aconteça, importa o que você faz com aquilo que aconteceu. Que é um exemplo da história que a gente está. José chega no Egito e Potifar compra ele como escravo por 30 moedas, olha que loucura. Comprou ele com 17 anos de idade. Eu e você, por menos, já tinha abandonado tudo. E vamos lembrar um pouquinho? José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Todos ricos. E agora está sendo escravo, um dos mais novos. E ele podia ter todo tipo de argumentação para parar e nem querer prosseguir mais. Mas sabe, não importa o que aconteça, importa o que você faz com aquilo que aconteceu. Ele chega como escravo na casa de Potifar e sabe o que ele faz? Continua com Deus e fazendo as melhores escolhas, fazendo a forma correta. E sabe o que ele faz? Vai virar governador agora da casa antes de virar o governador do Egito. Aí ele começa a governar a casa, porque ele entendeu uma visão, um propósito. E ele então começa a governar a casa. E Potifar, que não era bobo nem nada, viu toda essa história, viu que Deus estava com ele, que aonde ele colocava a mão prosperava. Falou, ele vai governar mesmo. Olha, José, chega aí. Você agora que foi comprado como escravo, vai ser só abaixo de mim. De tudo você vai controlar, governar, decidir. Só não acima de mim. Do resto... E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele era um jovem bonito. Ai, jovem bonito. Vigia, jovem bonito dessa igreja. E aí ele era um jovem bonito. E a esposa de Potifar, abriu o olho para ele. Fala, esse hebreu aí
é meio ajeitado. E aí, através de uma seta de Satanás, ela começa: deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E ele, inspirado por Deus: não, eu não sei o que está te atentando, mas é momento de você falar: não, eu permaneço na palavra, não, eu permaneço na promessa, não, eu permaneço na visão. É isso que Deus tem para a minha vida e para ti. Então ela trama, assim como os irmãos tramaram, ela trama contra José. E aí, quando ele chega na casa, não tinha ninguém oportuno, só ela. O que ela fez? Iau! Agarrou ele. Ele falou: pra lá. E aí ela pega a túnica de novo dele. Essa túnica. E aí ela corre. Tem momento que é preciso correr. Para de achar que é super-homem. Para de achar que é a Mulher Maravilha. Precisa sair da aparência do mal. É momento de sair fora, não é momento de permanecer. E aí ele sai fora, mas ela com a túnica falou: agora eu pego ele. Me rejeitou. Ai. Chama todo mundo e fala: olha, ele tentou contra mim. Quando o Potifar chega, fica muito irado. Fica muito irado com aquilo. E fala: José, vai para a prisão. Do poço, como escravo, governador da casa, agora vai para a prisão. Parece que nada dá certo para José. Parece que algo leva ele para o caminho ruim. Todo momento que as coisas parecem que estão bom. Porque só foi o pai elogiar, teve problema com os irmãos. Só foi o Potifar da honra, teve problema com a mulher de Potifar. Só que algo diferente acompanhava ele. Era a unção, era o próprio Senhor. E aí ele chega lá, o que é que adianta? Você está no lugar errado, mas você é a pessoa certa. Então você transforma o ambiente onde você está. Se coloque na posição. Tem muita gente dando desculpa, dizendo: mas essa casa, mas esse trabalho. Mas e você? É luz? É sal? Quem que você é? A grande história, a grande dificuldade é isso. Identidade clara de quem é. Porque aí a sua visão é ampliada, você para de delirar, para de sonhar e começa a ser visionário. Porque tem muita gente que passa o ano, enche de esperança, de fé, mas olha, só a misericórdia do Senhor. Um teólogo chamado Albert Einstein disse assim, brincadeiras à parte: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. Se você teve um resultado fantástico em 2025, chegou no final do ano e falou: como minha vida é maravilhosa, continue, vai ser maravilhoso de novo. Mas se você chegou em 2025, no final, virar 2026, esperança, fé, e viu que a sua vida não está tão boa assim espiritual, é preciso fazer algo novo para o resultado mudar. Só que aí ele chega na prisão, o líder do cárcere percebe que ele era diferente, que tinha algo diferente. Eu não sei se alguém um dia já chegou em você e disse assim: eu sinto algo diferente. Você tem que falar assim: é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Você está com um brilho diferente, é ele. As pessoas entram só na sua loja, é ele. O seu trabalho se é promovido, é ele. Tem algo diferente sobre você, irmãos. E aí sabe o que acontece? Ele exala quem ele era. Transbordou lá dentro também do presídio. O que ele passa a ser? Líder do presídio. Esse Deus é fantasticamente maravilhoso. E até então Deus não fala nada com José.
A Bíblia não relata que Deus fala com José. E o tempo está passando, irmão. A gente está passando versículo por versículo e parece que é de um dia para o outro. Não. São anos nessa história que ele está lá no cárcere fazendo o melhor e pensando: por que meu pai não veio atrás de mim? Por que meus irmãos fizeram isso? Mas sabe o que ele falou? Não importa o que aconteça, importa o que eu faço com aquilo que aconteça. Eu vou dar o meu melhor aonde eu estou, na oportunidade que eu estou agora. E aí então é chegado o momento que Faraó, agora ele já está começando a ter conexão com a nata de onde ele está. Porque a nata, você só precisa de uma pessoa para encostar naquilo que você precisa. E quem chegou lá naquela prisão foi o copeiro e o padeiro de Faraó. Porque eles erraram com o Faraó e Faraó foi e colocou eles na prisão. E eles lá, sabendo que José era o desenrolado da prisão, teve um sonho os dois. E ficaram meio perturbados com o sonho. E aí lembra que eu dei um spoiler para vocês? Quem interpretou o sonho de José foi o seu pai e seus irmãos. E aí a mesma unção que estava sobre aquela casa foi agora utilizada por José na prisão. E ele falou para o padeiro: olha, o que você sonhou, 3 dias Faraó vai te restituir, mas só que vai te matar. O copeiro, 3 dias ele vai restituir, mas você vai voltar para o cargo. E aí quando o copeiro vai sair de lá, porque passou 3 dias, chamou eles, ele falou assim: ei, lembra de mim quando estiver junto com o Faraó. Ei, irmão, as pessoas não vão lembrar daquilo que você fala, as pessoas vão lembrar daquilo que você faz. É quem você é, não daquilo que você fala. E aí passa-se 2 anos. Ai, que história maravilhosa. Então quem tem um sonho? Faraó. E ele sonha com as vacas magras e vacas gordas. 7 vacas gordas e bonitas e outras 7 vacas magras e feias. E aí as vacas magras que vêm depois das gordas e bonitas comem as gordas e não ficam bonitas e nem gordas. E ele fica abismado com aquele sonho. Então ele chama todos os magos, os mágicos, os príncipes, e ninguém do Egito conseguia interpretar esse sonho. E aí então lembrou-se o copeiro do que José fazia. E ele falou: ai, caí, lembrei do meu pecado aqui, do meu erro. Lá na prisão, quando o Senhor me mandou aquela vez, eu tive um sonho, eu e o padeiro. E aí certo hebreu lá, José, foi e relatou o nosso sonho, revelou o nosso sonho, interpretou o nosso sonho, e aconteceu exatamente como ele disse. O que Faraó falou? Chama ele. Se você entendesse os processos que você está passando para chegar no lugar de honra, você estaria glorificando em vez de estar reclamando. Se você entendesse que se você transbordasse aonde você está, você ia parar de reclamar e agradecer. Existe um processo aí, existe um propósito, existe uma palavra. Precisa acompanhar, quer ter 2026 diferente, dê o seu melhor aonde você estiver. Mas tem um segredo que é mais para frente ainda. Então José chega, troca de roupa, toma banho e vai se apresentar a Faraó. E interpreta. E quando ele interpreta o sonho,
E ainda ele dá discernimento. Através de um discernimento ele dá estratégia para Faraó, dizendo: Faraó, o que Deus vai fazer é já. Por isso que você sonhou 2 vezes a mesma coisa. É para já. O que vai acontecer? Olha, vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Só que o que vai acontecer? Os 7 anos de miséria aqui no Egito vai consumir tudo que foi construído nos 7 anos de fartura. O faraó ficou preocupadíssimo. E aí então José, muito sábio e intencional, fala assim: o Senhor devia encontrar um homem que fizesse uma colheita diferente, reservasse cereais, para que quando chegar os 7 anos de desastre, você consiga passar junto com o povo do Egito. Estratégia do céu. Deus vai liberar aqui estratégia, para que você possa viver 2026 sobre uma palavra, entendendo os processos. E essa estratégia você vai ver: ah, mas esse ano é de distração. Não importa. Ah, mas vão invadir o Brasil também. Não importa. Deus tem me dado uma estratégia, eu vou seguir. E através dessa estratégia não vai salvar só eu, mas eu, a minha casa, a minha família, outras gerações, uma nação inteira através do seu posicionamento. E aí ele fala: procura um homem aqui. Imagina, aqui agora eu estou imaginando Faraó pensando: se eu procurei todos os mais sábios e ninguém interpretou meu sonho, ah, José, eu estou percebendo que Deus é contigo, José. Ai, meu Deus. E aí ele fala: então não tem outro homem a não ser você. Roubaram a sua túnica uma vez, roubaram 2 vezes, é presente, mas estão arrancando. Mas fica tranquilo, vai pôr um anel do reino para você também. Ah, no reinado vai ter um anel de honra, vai ter roupa de rei sobre a tua vida. E aí José então é tomado a governador do Egito. Olha que história incrível. Você que gosta de assistir Netflix e série, aconselho ler essa história de José. É melhor do que série do Netflix. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis. Projeta aí por gentileza para mim. Deixa eu só abrir aqui. Aleluia. Gênesis 41:50. Gênesis capítulo 41. Acompanhe essa leitura comigo, igreja. Antes dos anos de fome, Asenade, filha de Potífera, sacerdote de deu a José 2 filhos. Deixa eu só explicar aqui. Quando o faraó deu o governo para José, ele ainda também deu uma esposa. E aí a palavra do Senhor disse assim, ó: e ela deu 2 filhos a José. E aqui está a chave dessa palavra para você. O primeiro, José deu o nome de Manassés. Repete comigo: Manas, que significa: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Deus não fez ele ter amnésia. Deus fez ele ter um coração perdoador, um coração que não sentia mais dor com aquilo que ele pensava. Não dá, irmão, para você entrar 2026 vindo com a mesma história dos anos passados, vindo com as mesmas dores dos anos passados, ajuntando isso com uma muleta, dizendo: mas eu sou assim porque eu nasci nessa família. Mas me traíram. Você tem que esquecer dessas dores. Deus vai fazer você colocar um coração que você vai perdoar, você vai
vai liberar perdão para as pessoas. É Manassés a sua vida. É Manassés a sua vida. Porque precisa deixar para trás o que ficou para trás. Deus tem algo novo para você, igreja. Deus tem algo novo. Tem azeite novo sobre a tua vida. Se coloque de pé, eu estou indo para o final, que eu não quero passar o meu tempo aqui e nem me prolongar. Manassés sobre a tua vida, igreja. Ah, mas eu tenho trauma. Cuida disso aí. Vai para o secreto. Vai para o secreto. O Espírito Santo vai tirar trauma. O Espírito Santo vai derramar unção. Ah, mas eu estou em lugares que não é o que eu queria. Então tem um segundo filho para você. Ao segundo filho chamou Efraim. Repete comigo, igreja. Efraim. Dizendo: Deus fez crescer na terra onde eu tinha sofrimento. Efraim, para a minha vida e para a tua vida em 2026. Ah, mas eu nasci nessa família. Vai crescer aí mesmo. Ah, mas eu fui enganado aqui. Vai crescer aí mesmo. Deus vai ter Manassés para que você possa esquecer das dores, e Efraim para que você cresça em meio às dores. É no sofrimento. Deus está te lapidando, está te forjando, porque você não é o Josézinho sonhador. Você não é o Zezinho sonhador. Você não é. Você é o José visionário da tua casa. Te enganaram, foram da tua casa, foram amigos. Você confiou em pessoas que não deveria confiar. Mas tem Manassés e Efraim nessa noite aqui. Algo novo vai acontecer. Se posicione, igreja. Se posicione, igreja. E ele coloca uma pedra sobre essa dor e segue. E passa-se 2 anos e a crise estabelece lá. E aí José, que já não vestia só uma túnica, mas um turbante maravilhoso do Egito, estava lá controlando quem ia comprar os cereais. E eu imagino que ele ficava no lugar mais alto assim. Pode passar. E aí os comerciantes iam e vendiam para eles. O que eu trouxe? Eu trouxe prata. Toma isso aqui de cereal, vai para sua terra. Porque estava tendo crise no mundo todo. A palavra disse que teve crise no mundo todo. E aí José lá de cima olha para baixo e fala: ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu acho que eu estou conhecendo aqueles ali. Aqueles 10 ali, eu acho que eu sei quem é. Porque Benjamim tinha ficado. O irmão mais novo tinha ficado. E ele falou: reconheci meus irmãos. Ah, mas sabe aquele brilho que as pessoas não reconhecem em você? Fala, você está tão diferente. Mas não é a roupa, é algo diferente. Os irmãos não reconheceu ele. E eu imagino ele fazendo tudo aquilo e pensando: o que eu faço? Já tem Manassés e Efraim na minha vida. Vai nascer Manassés e Efraim. E aí ele fala: eu sei quem eles são, mas eles não sabem quem eu sou. E a história diz que ele trama. Eu vou passar rapidamente aqui uma situação que ele manda os cereais, manda as pratas junto, mas pede para trazer o jovem, que ele queria ver o irmão, que era irmão de sangue de pai e mãe, Benjamim. E aí na segunda vez que eles voltam, ah, eu não sei você, igreja. Ah, eu não sei você, igreja. Que eles começam a dialogar. José já tinha preparado um banquete. Coloca meus irmãos para comer aqui comigo. Eles não sabem, eles acham que eu vou prender eles. Eles acham que eu vou pegar eles. E os irmãos falando entre eles: ah, porque nós fomos matar aquele nosso irmão? Ah, ele não acredita que aconteceu isso. Tá vendo? Rubens falou: eu falei para vocês não fazer isso com o menino. Mal sabia Rubens que o menino estava olhando. Obrigado, Rubens. Obrigado, Rubens. Obrigado. Obrigado por ter me colocado naquele poço. O poço parecia ser de morte, mas era a provisão de Deus.
Egito parecia ser morte, mas era a provisão de Deus. Se você entendesse que quando Deus cumprir aquilo que tem para a tua vida, não vai salvar só a sua vida, mas vai salvar a sua família, você estaria glorificando agora de pé. E agora chega um momento maravilhoso, que José vendo aquilo, aquele trama, as pessoas, o amor no coração, ele vai para o quarto. Tem gente que tem que ir para o secreto, e não tem que passar de hoje, porque ele chora tanto, ele fala, sai todo mundo daqui. Foi para o quarto e chorou, e chorou, e chorou. Não era de remorso, não era de dor, era de gratidão o choro dele. Era de gratidão, porque ele entendeu o propósito de Deus em tudo o que passou. Sabe quantos anos José tinha? 37 anos. Com essa segunda vinda, 39 anos ele estava naquele momento. Ele foi vendido por 17 anos. Com 17 anos ele foi vendido. E ele estava com 39 anos. O pai dele, que já tinha 97, já estava com mais de 100 e poucos, 100 e alguma coisa, faz as contas aí. E aí ele então fala, se apresenta aos irmãos. Quando ele se apresenta aos irmãos, ei, é eu, José. Vai chegar momento na tua história, na tua casa, que você vai ter que dizer, pode acreditar, vocês não acreditavam, né? Eu falei para vocês, né? Deus estava comigo, né? Eu falei para vocês, né? É eu, José. Gênesis 45:5, projeta para mim. E eu vou fazer uma oração e depois vou passar o microfone para o pastor. Gênesis 45:5 diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Aleluia, irmão. Você vai impactar vidas esse ano. Você vai ser um agente de transformação na vida das pessoas. Ele falou, não se reprima, meus irmãos. Vai, não se reprima. Eu precisei vir para que pessoas sejam salvas. Deus não te salvou para que você possa ficar sentado nesse banco. Deus te chamou para um propósito. E vidas vão se achegar, vidas vão ser salvas através da tua vida. Existe um propósito para essa dor, ressignifica essa dor. Existe um propósito para que Deus possa cumprir na tua vida. A palavra dele não volta para trás. Se ele falou que vai ser, vai ser. Desengavete os seus sonhos em 2026. Comece a ter uma visão espiritual sobre isso, e você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, e você vai conquistar as coisas sobrenaturais em nome de Jesus.